sabe que o entendimento que todos nós precisamos de ter é a diferença entre você se achegar a Deus, não tendo ainda o conhecido, e a maneira como você se porta uma vez que você se torna discípulo dele. E eu acredito que nós precisamos ter sabedoria para entender que o ministério de Cristo, ele envolve esses dois aspectos. Ele envolve o aspecto de nós de fato edificarmos discípulos, mas também envolve o aspecto de nós sermos a resposta para o mundo. Essa semana eu me deparei com uma série de conteúdos provenientes daquela série chamada The Chosen, e em alguns momentos específicos da minha semana eu decidi me encher de Deus por intermédio daquele seriado, daquela série que hoje está tão acessível para nós. Muitos acreditam que talvez é uma das melhores publicações cinematográficas a respeito da vida e obra de Jesus, tendo em vista a qualidade da produção e até mesmo a veracidade dos fatos narrados. Muitos estudiosos estão elogiando o fato de que até mesmo aqueles momentos específicos que você tem ali, o diretor dando vazão à criatividade, que em nenhum desses momentos tem trazido uma contradição com o texto escrito. Então, se você ainda não assistiu, eu mesmo não assisti tudo ainda, mas eu quero programar minha vida para maratonar nisso, eu recomendo. E é interessante porque o fato de estar ali assistindo nos faz, obviamente, uma vez que estamos falando de textos que nós lemos na palavra de Deus, de fato aguçar a nossa imaginação de como aconteceu aquela cena que a gente lê várias vezes. Você sabe, irmãos, vou te contar uma coisa. Eu vou pregar aqui hoje o que eu tinha preparado, o que eu tinha reservado para pregar no domingo que vem, porque domingo que vem era um culto de ceia. Mas eu sempre já tenho um leque de palavras que são aquelas próximas, porque a gente vai discernindo em Deus primeiro o que vai ser liberado aqui. E eu senti de uma maneira muito forte essa semana um desejo de antecipar aquilo que eu falaria na semana que vem. Mas na semana que vem também tem um banquete do alto preparado para você, enquanto nós de fato nos assentarmos à mesa do Senhor, que é isso que nós faremos no domingo que vem. Eu estou errado? É isso mesmo, né? Domingo que vem é ceia, né? Tá certo. E família, essa semana foi muito marcado, quando eu fiz todo esse contexto aqui para você, quando eu parei para meditar sobre, de fato, todos os encontros que algumas pessoas específicas tiveram com a pessoa de Jesus. Por exemplo, que é até um texto que eu quero pregar sobre ele, talvez no mês que vem ou nos próximos meses, a respeito da cura de um leproso. Você sabe que Jesus curou mais de um leproso ao longo do seu ministério, mas tem um texto de maneira específica que eu quero trazer aqui, uma exposição a vocês. E cara, eu estava meditando nesses contextos, aonde o tipo de pessoa que vai até o encontro de Jesus é aquela pessoa que é completamente rejeitada pela sociedade, ou até mesmo completamente rejeitada a maneira que a religião pensa, a aceitação de um indivíduo. Mas é muito louco porque nós temos em várias cenas do ministério de Jesus uma quebra de protocolo muito grande, uma quebra de paradigma muito grande, aonde aquilo que era proibido pela religião parece que acontece com a maior naturalidade do mundo. É como se, eu fico pensando, olha aqui para mim, o que aquelas pessoas, como esse leproso que eu estou citando,
o que elas viram em Jesus que a atraíram até Ele? Porque, por exemplo, o leproso, ele tinha que sair gritando que era leproso. Agora, imagina que constrangimento, você sair gritando que é leproso. Mas o que esse cara, ele viu, quando ele olhou para Jesus, e o fez até mesmo mudar de comportamento? Eu fico pensando qual que foi o olhar de Jesus para ele, cara. Você sabe que eu acredito que tanto as pessoas que se tornaram discípulas de Jesus, ou aquelas que foram abençoadas pelo seu ministério, elas viram um olhar. E essa semana eu me peguei falando: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Irmãos, quem viu esse olhar nunca mais foi o mesmo. Os enfermos que viram esse olhar, eles se lançaram aos pés de Jesus, e eles foram curados. Os pecadores que viram esse olhar, eles se lançaram aos pés de Jesus, e eles foram salvos. Amados, que nessa noite nós possamos ver o Senhor, que nós possamos ver a Cristo, e que algo na nossa vida mude completamente. Na ceia passada, projeta para mim Romanos 2:4. Eu quero ler aqui 2 textos, que foram os textos que eu terminei a minha pregação na última ceia. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro, porque sou eu que estou aqui preparando. Então, talvez enquanto eu falo, alguém vai se lembrar disso aqui. Mas eu quero hoje fazer uma conexão com esse espírito do texto que eu vou trazer hoje. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta no verso 3 e depois faz uma pergunta no verso 4 do 2º capítulo do livro de Romanos, e ele diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta porque ele quer que, obviamente, você chegue nessa conclusão. O que leva uma pessoa ao arrependimento é a manifestação da bondade de Deus. Quando alguém vê a bondade de Deus, essa pessoa nunca mais é a mesma. E aí você viu que eu usei aqui mais uma vez essa expressão, né? Eu conjuguei o verbo ver. Eu falei, quando essa pessoa vê. Então, o que eu quero chamar você aqui nessa noite, ao entendimento, é que tem um poder nessa visão, mas é essa visão que genuinamente gera transformação. Nós não estamos falando de algo utópico, nós não estamos falando de algo que simplesmente a pessoa viu, mas ela voltou até a mesma vida. Não. Existem circunstâncias que, se você vê a mesma vida, você não volta a ter. É impossível. A consequência vai ser o arrependimento. A consequência do que você viu vai ser uma mudança de rota, vai ser uma mudança de mentalidade, vai ser uma mudança de ação. E eu disse para você que em Lucas capítulo 5, projeta por gentileza, verso 1, depois de ler Romanos 2:4, eu li para você Lucas 5:1, e inclusive foi nesse texto que eu terminei o culto da ceia passada, aonde nós temos aqui um milagre, o milagre da pesca maravilhosa, um milagre muito famoso, aonde o que me chama a atenção, a escritura diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Pedro está relatando aqui que ele tinha passado, a noite inteira pescando, mas ele não tinha pegado nada. Mas a escritura diz: isso fazendo, apanharam, isso fazendo o que? O que Jesus mandou ele fazer.
e que ele falou que ia fazer em cima da palavra que Jesus deu para ele. Isso é poderoso, né? Se você tem... Estava conversando essa semana com uma pessoa que o seu cônjuge atraiu e a separou. E essa pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu não tenho nada, acabou tudo. Aí eu perguntei, só que ela virou para mim e falou assim: mas eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra que o Senhor vai restaurar minha família, eu tenho uma palavra que o Senhor vai restaurar meu casamento, eu tenho uma palavra que eu vou ver o meu marido voltando para casa. Só que engraçado que antes dela falar que tinha uma palavra, ela falou que não tinha nada. Aí eu falei para ela: deixa eu te contar uma coisa, se você tem uma palavra, você tem tudo. Se uma pessoa, olha aqui para mim, se uma pessoa, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé, então eu quero te contar uma coisa, ele não perdeu nada. Pedro tinha a técnica não funcionou. Pedro tinha a experiência não funcionou. Pedro teve o trabalho duro, porque foi a noite inteira, o trabalho duro não funcionou. Mas depois que ele não tinha mais nada, porque as coisas não tinham funcionado, no momento que ele só tinha a palavra, ele recebeu o que ele precisava. Quero te falar uma coisa, você pode ter perdido tudo, mas se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Você pode julgar não ter nada, mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Pedro então, em cima dessa palavra, lançou, e ele desfrutou do milagre. E isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Em linha com aquilo que foi liberado desse púlpito alguns minutos atrás, por intermédio da vida da Gabriela, isso aqui é poderoso, porque no mover de Deus existe sempre a generosidade, aonde você está dando para outras pessoas aquilo que você está recebendo. Não foi apenas o barco de Pedro que saiu cheio, mas o barco do vizinho também foi abençoado, simplesmente por estar do lado de alguém que recebeu uma dádiva de Deus. Todas as vezes que Deus liberar uma dádiva sobre você, Ele está liberando essa dádiva sobre você e sobre a pessoa que está do seu lado. A diferença é que para a pessoa que está do seu lado, você vai ser o canal para que essa outra pessoa receba a dádiva de Deus. Verso 9 diz, verso 8, vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou... Retira-te de mim, porque eu sou... Olha aqui para mim, o arrependimento na vida de Simão Pedro. E aí eu vou te contar uma parada muito louca. Você sabe o que todo teólogo concorda? Que Pedro, ele simboliza a igreja. Pedro é um símbolo da igreja no Novo Testamento, tendo em vista a posição que aprove a Deus colocá-lo, de ser o líder da igreja primitiva, de ser o líder da igreja pós-Cristo, pós-ascensão. Atos 1, Jesus sobe, Atos 2, o Espírito desce, e Pedro começa a liderar a igreja na terra. E tudo isso por intermédio daquilo que acontece em Mateus 16, quando Pedro recebe uma palavra de Deus, fruto de uma revelação que ele teve, aonde Jesus vira para ele e fala: dar-te-ei as chaves, a chave está contigo, e agora nós vamos começar isso que eu vou chamar de igreja. Ou seja, irmãos, Pedro simboliza a igreja. Pedro está aqui apontando para mim e para você. Então eu quero te contar uma coisa: se você tiver olhos para ver a Cristo, se você tiver olhos para ver as dádivas que Ele libera sobre você, eu quero te contar uma coisa: inevitavelmente isso vai produzir na sua vida frutos de arrependimento. Isso vai produzir na sua vida fruto de mudança de vida. Por quê? Porque Paulo disse: porventura você não sabia que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento?
Então, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que todos eles viram? O exemplo que eu citei do leproso, o que o leproso viu? O que essas pessoas viram, irmãos? O que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, eles viram um olhar, eles viram um coração, eles viram um espírito. Não era um espírito que trazia repulsa, não era um espírito que trazia distância, era um espírito que falava: vem, vem. Você está cansado? Vem, que eu vou te aliviar. Você está doente? Vem, que eu vou te curar. O que você está? Olha aqui para mim, hoje eu estou aqui para te falar uma coisa. Você está o quê? Vem, vem, vem. Decida hoje, antes de ir embora, entregar a sua vida ao Senhor. Não importa como você esteja, não importa a lepra que você pode estar carregando, seja ela um pecado, seja ela um hábito, seja ela um costume. Hoje eu quero profetizar que você vai receber bondade, que vai produzir arrependimento. É impossível você se tornar discípulo de Jesus sem primeiro você ter se lançado aos pés de Jesus. É por isso que depois que alguém se arrepende, aí sim essa pessoa ela pode e deve negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Nós precisamos, irmãos, hoje ver aquilo que as pessoas que estiveram com Jesus, enquanto o verbo estava encarnado aqui na terra, viram. E eu queria que você abrisse agora, no livro de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 1. Queria que você acompanhasse a leitura junto comigo, queria que você abrisse. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Oh Espírito Santo. João 8:1. Nós temos uma história como tantas outras. Eu amo quando nós vemos uma cena aonde nós temos um pecador e Jesus, porque todas as vezes que nós vemos essa cena, isso vai remeter nada mais, nada menos do que a mim e a você, porque nós somos essas pessoas. Se nós estamos aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. A Escritura diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. E aí nesse momento, no verso 3, a Escritura diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É interessante que aqui no verso 3 diz assim: fazendo-a ficar de pé no meio de todos. O espírito da justiça humana é sempre de querer expor aqueles que são indignos. A Escritura diz que eles viraram para Jesus e falaram que ela havia sido pega em adultério, e verso 5 diz: e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você sabe que se você viajar por toda a palavra de Deus, e aqui eu quero que você venha, viaja comigo para depois a gente voltar, por vários momentos, os escribas, os fariseus, até mesmo os saduceus também, eles tentavam pegar Jesus.
achando que em alguma coisa haveria alguma contradição. Eu me lembro que uma vez eu disse aqui para você, aqui nesse púlpito, acredito que muitos de vocês possam lembrar, que, por exemplo, uma vez eles quiseram questionar Jesus sobre com qual autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Porque, por exemplo, Jesus curava no sábado, mas curar no sábado era uma ofensa, porque curar no sábado, na cabeça deles, ia contra a lei. E aí sempre a pergunta que esses homens, os homens da lei, faziam para Jesus é: Jesus, com qual autoridade você faz essas coisas? Mas o poderoso é que a sabedoria de Cristo, ela sempre fará com que algo muito poderoso aconteça nessa sinuca de bico. Na ocasião que perguntaram para Jesus com qual autoridade ele fazia tais coisas, Jesus responde eles com uma pergunta. Jesus vira para eles e fala assim: me conta uma coisa, o batismo de João era do céu? Ele é do céu ou é da terra? Aí Jesus virou para eles e falou: olha, se você me contasse o batismo de João é do céu ou é da terra, aí eu também te conto com que autoridade eu faço essas coisas. E aí depois que Jesus lança essa resposta por meio de pergunta, eles vão lá conversar entre eles, e eles falam assim: nós temos aqui um problema, porque se a gente falar que o batismo de João não é do céu, cara, todo mundo vai nos, obviamente, ridicularizar, porque todo mundo sabe que João é profeta. Então, o que a gente vai responder? Não tem o que responder, porque se por um lado, então, a gente falar, não, o batismo de João é da terra, vai falar, mas você não sabe que é do céu? E se a gente falar também que o batismo de João é do céu, nós temos um outro problema, porque João mesmo falou para a gente que aquele era o cara, porque você lembra que João Batista falou, aquele que virá após mim, a ele ouvi. Então eles tinham um problema, se eles falassem que o batismo de João era da terra, o povo ia ridicularizar eles, porque todo mundo reconhecia que o homem era profeta. E aí você já pensa, né? Profeta não é coisa da terra, profeta é coisa de Deus, profeta é coisa do céu, então não pode falar que é da terra. Por outro lado, se eu falar que é do céu, aí o problema é maior ainda, porque vai falar, então como é que você não acredita no que João falou? E João apontou para Cristo sendo o Messias. Então eles falaram, ó, não vamos responder. E aí Jesus falou, então eu também não te conto com que autoridade eu faço essas coisas. Então, ou seja, você percebe que quando as pessoas acham que pegam Jesus, na realidade é porque elas não conhecem nada. E naquela circunstância, obviamente, Jesus estava ali ensinando a lição, falando assim, olha, você não tem que discutir, ou ao menos pode discutir comigo sobre autoridade, porque a autoridade é um assunto espiritual. E se, aí em outras palavras, qual que foi a pergunta de Jesus? Batismo de João é do céu ou é da terra? Ele está mostrando o seguinte, se você não sabe discernir o que é natural do que é espiritual, você não pode conversar sobre assuntos espirituais. Jesus estava querendo falar, o assunto autoridade é um assunto espiritual. Se você não sabe nem discernir o que é natural, o que é espiritual, você não pode conversar sobre coisas espirituais. Aqui, nessa circunstância, é interessante, porque, mais uma vez, Jesus está aqui, entre aspas, porque ele não fica, numa sinuca de bico. Porque os caras trazem aquela mulher pega em adultério, flagrante, e falei, e aí, Jesus, a lei manda apedrejar, você vai fazer o que aqui? Em outras palavras, você sabe por que eles já levaram esse caso para Jesus? Porque eles já tinham sacado o Espírito de Jesus. É interessante porque tem pessoa que consegue perceber o Espírito, mas mesmo assim não consegue fluir no mesmo Espírito. Isso é muito louco, porque olha aqui, se eles já levaram aquele caso, é porque no fundo eles sabiam, lá no fundo, aqueles fariseus sabiam que de alguma maneira, no coração de Jesus, aquela mulher não seria apedrejada. Eles só levaram porque eles sabiam que essa seria a resposta de Jesus. Só que eles quiseram pegar Jesus na própria palavra. Você sabe, é muito triste quando você, e aqui eu não estou me referindo à sua pessoa,
Pode ser para qualquer um, como pode não ser para ninguém. Você e Deus sabem da sua realidade. É muito ruim quando Deus está te chamando para você de fato fluir, andar com um espírito que você percebe, mas que você não possui. Os fariseus conheceram de ouvir falar, ou até de ver, sem ter a revelação interior de qual era o coração de Jesus. Eles queriam ver o circo aqui pegando fogo. Eu quero ver o que Jesus vai fazer aqui, cara. E aí, aqui Jesus, ele não responde com outra pergunta, igual o caso que eu acabei de citar para você. Aqui no versículo de número 6, a palavra de Deus diz que isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Ou seja, porque no final das contas, o fariseu quer mostrar que Cristo não era o Messias. Então eles falaram, a mulher aqui adulterou, todo mundo está sabendo, a lei manda apedrejar, e você vai mandar fazer o quê? Eles queriam pegar Jesus. Jesus agora ele não responde com uma pergunta, mas mais uma vez ele sai de uma maneira sábia, porque ele é a própria sabedoria. E ele diz que, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, interessante, porque tem hora que Jesus responde com uma pergunta, e tem hora que Jesus responde com uma atitude. Então, olha que engraçado, porque os caras fizeram uma pergunta, está todo mundo esperando uma resposta, está todo mundo esperando uma argumentação. Tem hora que a revelação não vai vir com argumentação, tem hora que a revelação vai vir com atitude. Toma muito cuidado para você não tentar argumentar com palavras na hora que a ocasião pede que você tenha apenas uma atitude. E aí então Jesus, ele tem uma atitude. Só que também entre nós aqui, se você não entende o que Jesus está fazendo, aí você não vai pegar o ensino que ele está deixando. E aqui fala então que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Depois você sabe do final da história, porque a palavra do Senhor diz que, como insistissem na pergunta, verso 7, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, qual a resposta? A resposta que Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Poderoso isso aqui, né? Começar pelos mais velhos. Aqui não trazendo uma referência ao significado da palavra velho que eu trouxe domingo passado, que eu estava falando sobre inutilidade. Lembra da palavra do domingo passado, profeta velho? Mas aqui não, a começar pelos mais experientes, a começar pelos mais vividos. Você sabe, porque o ápice da maturidade humana é quando realmente a sabedoria e a velhice, em termos de idade, se encontram. Não tem nada mais bonito do que um ancião sábio. Não tem nada mais bonito do que aquela pessoa que é experiente, é vivida, e por conta disso, ela é sábia. E aqui então os mais velhos, depois que ouvir quem não tem pecado, eles já foram os primeiros a ir embora. Depois, os jovens foram saindo. E mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí é poderoso, porque são essas cenas que ficam apenas Jesus e a mulher. Ou nesse ponto aqui, a mulher simbolizando a humanidade, a mulher simbolizando aqueles que são pecadores, a mulher no aspecto feminino simbolizando a noiva, todos nós. Se nós estamos aqui hoje é porque teve algum momento na nossa vida que ficamos só eu, você, nós e ele. Mas vamos lá. E aí o final da história é que
ficando só os dois, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Daqui a pouco eu vou comentar sobre o final, mas antes, olha que interessante. A resposta que mexeu com o povo, mas a atitude é que nos deixa um recado. Eles foram embora depois que eles ouviram Jesus falando: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que Jesus não faz nada por acaso. Então, a Bíblia não diz que quando Jesus foi perguntado, ele apenas respondeu. A Bíblia faz questão de mencionar que ele se abaixou e começou a escrever na pedra com o dedo. E a Bíblia faz questão de mencionar que depois que ele deu a resposta, ele continuou fazendo a mesma coisa. Então, precisamos de fato ter um coração aberto para aprender com essa história. E você sabe que dentro desse contexto, muita gente se pega perguntando talvez o que Jesus escreveu. Antes de eu falar para você o que Jesus escreveu, se a gente vai para o momento da resposta de Jesus, nós temos aqui nessa hora então, a sabedoria de Jesus fazendo na teoria o que a lei mandava. Ou seja, Jesus não virou para eles e falou assim: olha, não atirem a pedra. Jesus não virou para eles e falou assim: olha, então não é para cumprir a lei. Jesus não falou isso. Porque Jesus, ele nunca veio para dizer que não era para cumprir a lei. Pelo contrário, ele aumentou o padrão da lei. Basta você abrir Mateus 5 e começar ali a leitura do sermão, ali no Monte das Bem-aventuranças. Agora, o poderoso é o Espírito com o qual Jesus cumpre a lei. Então Jesus falou assim: ó, vocês querem atirar a pedra? Pode atirar a pedra, mas tem uma coisa, nós vamos fazer uma fila, nós vamos atirar de um por um. Quer chamar aqui o primeiro da fila? O primeiro da fila, por gentileza, é aquele que não tem pecado. Aí esse que é o problema, é que se você não tem o primeiro, quanto mais o último. Então Jesus, ele não disse que estava proibido tacar pedra, ele só trouxe um senso de realidade no ambiente. Você vê que tem hora que a ficha cai, não é nem quando tem uma proibição explícita, mas é quando tem uma exposição da realidade. Em alguns casos, você não precisa de proibir, você só precisa de expor a realidade. Quando aquela realidade foi exposta, não sobrou ninguém, porque Jesus falou: você está louco para ver ela morrer, mas você não para pensar que quem merece morrer é você. Então, gente, é por isso que o povo foi embora. Mas se a gente voltar para a atitude dele ter abaixado, eu chorei de rir, porque há uns dias atrás, eu estava vendo um post de um pastor falando sobre as teses do que poderia ter sido escrito por Jesus. Aí eu achei engraçado, porque esse pastor colocou 3 teses, e aí teve um cara que comentou embaixo, que aí eu entrei no perfil do cara, o cara era pastor também. Aí o cara respondeu, o pastor, assim: não é nenhuma dessas 3 não. E eu já preguei e falei qual que é, e quase que meteu o link assim da palavra dele, sabe? Aí eu fico pensando, cara, um cara desse é demais, né? A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas o cara fala. Cara, isso para mim é muito forte. Sempre quando eu estou pregando esse texto, eu pergunto assim: quem quer saber o que Jesus escreveu? Aí todo mundo, fala, pois é, não tem como saber, não está escrito. Mas não, tem alguém que... Não, e o cara falou, aí até na resposta o cara fala qual que é a tese dele, nem precisa ser mencionada. Mas é uma loucura isso, o cara acha que sabe o que Jesus não disse na Bíblia. Mas vamos lá, eu não vou falar do comentário do cara, eu vou falar do vídeo que eu assisti. O vídeo que eu assisti faz sentido, porque o cara que gravou esse vídeo, ele comentou sobre as possíveis respostas daqueles que estudam a palavra de Deus. Mas mesmo assim,
ouvir isso não tem que gerar nada dentro de nós, no aspecto de que nós não precisamos de quebrar a cabeça para afirmar uma coisa que a Bíblia não conta. E o problema é que, olha só, o raciocínio que eu quero que você tenha comigo nessa noite é o seguinte: Jesus não faz nada por acaso. Então, se ele escreveu alguma coisa, tem algo de poderoso por detrás dele ter escrito. Quem está comigo, sim ou não? Por outro lado, a Bíblia não diz o que ele escreveu. Aí é o seguinte, a primeira tese que alguns têm, é que Jesus tem escrito ali, o pecado daquela mulher, ou até mesmo outros pecados que ela possa ter cometido, para que quando a chuva viesse, a chuva apagasse o que estava escrito, mostrando que o céu tem poder para apagar os pecados cometidos na terra. Você está comigo, sim ou não? Então, existem aqueles que acreditam nisso, que Jesus escreveu os pecados da mulher, para que depois a chuva apagasse o pecado. Agora, existem outros que acreditam que Jesus não escreveu o pecado da mulher, mas que Jesus começou a escrever o pecado dos fariseus. Então, ou seja, os caras estavam querendo lá apedrejar aquela mulher. Aí tem gente que fala, então sabe o que Jesus fez? Jesus inclinou e começou a escrever o pecado dos fariseus. Aí, os fariseus olhando para aquilo, eles foram cair na ficha. Aí depois que Jesus expôs o pecado deles, aí Jesus vira e fala assim, olha, então quem não tem pecado, pode atirar a pedra. Aí foram saindo um por um. Tudo bem. A Bíblia não diz foi isso. Tem até uma terceira suposição, que tem uns teólogos que acreditam que Jesus escreveu o que o livro de Daniel retrata, quando naquele texto que, olha, para mim é um texto que acontece uma das coisas mais loucas de toda a Bíblia. Lá no livro de Daniel, onde estava acontecendo aquela festa, aonde os utensílios do templo de Deus estavam sendo profanados, estava tendo uma profanação muito grande ali no Império Babilônico, das coisas do templo. Por quê? Porque o povo de Deus havia sido levado cativo, né, os 70 anos do cativeiro babilônico. Alguém está comigo? Você sabe que Daniel é um profeta exílico, ele é um profeta que profetiza nos dias do exílio babilônico. Então ele estava lá na Babilônia. Então Daniel retrata, né, naquele momento, que na festa de Belsazar, estava todo mundo lá zombando das coisas de Deus, zombando das coisas do templo. E aí lá no meio da festa de Belsazar, a Bíblia diz, então olha só, o que a Bíblia diz então, acontece, certo? Que se a Bíblia falou, acontece. O que a Bíblia não fala é só suposição. Que apareceu uma mão, e a mão começou a escrever na parede. E você acha que família Adams é criativa? Está escrito que apareceu a mão, e a mão escreveu lá, Mene, Mene. Quem que sabe? Eita, festa de Belsazar. Mene, Mene, Tekel, Parsi. Alguns falam Parsim, mas eu falo Parsi. Mene, Mene, Tekel, Parsi. Não vou te falar aqui o significado, né, mas tem a ver com ser pesado e achado em falta, enfim. Eu não estou aqui para pregar desse texto. Mas o fato é que quando aquela mão aparece no meio da zombaria dos utensílios do templo, aparece a mão e começa a escrever na parede. Olha, você está sendo pesado, só que eu tenho um relatório para você. Você está sendo achado em falta. Naquele mesmo dia, não, literalmente no meio da noite, o Império Babilônico foi derrotado, e Deus mudou o império.
Você lembra que o próprio Daniel no capítulo 2 tinha tido a visão, a interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor. E esses tempos atrás eu até mencionei aqui no púlpito, quem se lembra disso? Olha aqui para mim. Aí alguns estudiosos acham então que o que Jesus pode ter escrito tinha sido Mene, Mene, Tekel, Parsi, para falar, olha, vocês estão aqui querendo colocar os outros na balança, mas eu quero te contar, e vocês estão na balança. Ou em outras palavras também, quero te contar uma coisa, o que está tendo aqui é mais uma transição de governo, porque agora está acabando, porque quando Amão escreveu no livro de Daniel, houve uma transição de governo, e aí alguns acham que Jesus pode ter escrito isso, para eles entenderem que estava tendo uma transição de governo. Em outras palavras, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas agora a graça está vindo por intermédio de Jesus. Mas o fato é que, por mais que existam essas três possibilidades, ou existam essa quarta que o pastorzinho acha que é, eu quero te contar que não dá para bater martelo em absolutamente nada, porque a Bíblia não conta. E aí então eu quero chamar o time de adoração para subir. A pergunta que eu te faço é: se nós não sabemos o que ele escreveu, onde está a relevância do fato da palavra de Deus mencionar que ele escreveu alguma coisa? Então olha só, a pergunta que eu te fiz, ela já carrega a resposta. Diga assim comigo, o importante, diga mais alto, diga assim, o importante, diga assim, a revelação não está no que Jesus escreveu, mas diga assim, a revelação está no fato dele ter escrito. Quando as pessoas olham para esse texto e querem discutir, o que Jesus escreveu, elas acabam perdendo a revelação, porque se a Bíblia não conta, a revelação não está. A revelação nunca está naquilo que a Bíblia não fala, a revelação sempre está naquilo que a Bíblia nos conta. Então a revelação está no fato dele ter escrito. Aí você fala assim, pastor, mas o que a gente pode aqui hoje, nessa noite, afirmar de poderoso, que tem a ver com o fato dele ter escrito? Vou te contar. João faz questão de mencionar que Jesus abaixa, escreve, levanta e fala. Quem não tem pecado que atire a primeira. Mas depois dele ter falado, o que a Bíblia faz questão de falar? Que ele, tornando a inclinar-se, escreve de novo. Então, ou seja, quantas vezes Jesus escreveu? Você sabe que eles acreditam que essa região que João capítulo 8 está sendo narrado, era uma região cheia de pedras, cheia de pedra. E aqui tem algo poderoso, porque se era uma região cheia de pedra, talvez esse lugar que Jesus estava escrevendo poderia ser literalmente em cima de uma pedra. Ou seja, você tem aqui Jesus. Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Fala assim comigo, ele é Deus. Jesus estava apenas mostrando uma coisa para aquelas pessoas: eu sou Deus, e eu estou pegando o meu dedo e estou escrevendo aqui no chão, ó. Eu estou escrevendo, o dedo de Deus está escrevendo em uma pedra. E aí, nesse exato momento, é como se Jesus está passando um recado para eles: vocês querem discutir comigo sobre a lei de Moisés? Aí é como se Jesus está perguntando: a lei de Moisés? Quem que deu a lei para Moisés? O que a Bíblia diz? Vamos voltar lá para a história da lei de Moisés. Que Deus escreveu na pedra com o seu próprio
e deu aquelas tábuas que são os 10 mandamentos, sim ou não? Agora olha que poderoso, quando Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus, em cima do monte, que foi escrita pelo dedo de Deus, Moisés desce o monte, e quando ele chega lá embaixo, o que a história diz? Que as tábuas caíram e quebraram. E aí, uma vez que as tábuas quebraram, o que Moisés teve que fazer? Subiu o monte novo, e pela segunda vez, Deus pegou seu dedo e escreveu numa pedra a lei e os mandamentos, e entregou para Moisés. Então, ou seja, quantas vezes Deus, quando deu a lei, escreveu na pedra? 2. É por isso que Jesus escreveu uma vez com o seu dedo no chão, levantou e virou para eles: quem não tem pecado, atire a primeira. Aí depois ele inclina de novo e escreve pela segunda vez. É como se a atitude de Jesus era uma pergunta para eles: vem cá, vocês não estão lembrando aqui de nada não? De algo que é escrito por Deus com o dedo 2 vezes? Em outras palavras, entendi, vocês querem discutir a lei comigo, porque vocês estão aqui me perguntando o que é para fazer, porque a lei de Moisés manda apedrejar, o que você quer que a gente faça? Jesus falou: entendi. Essa é a resposta que Jesus deu, sem usar a boca, mas através da sua atitude. A resposta que Jesus deu se remete ao fato de que, olha aqui para mim, cessa a movimentação, por favor, por favor. A resposta que Jesus deu é o seguinte: vocês estão querendo discutir a lei comigo? Mas o que você tinha que cair a ficha é que foi o meu dedo que escreveu essa lei. Ou seja, você está querendo falar comigo? A lei foi eu que escrevi. Como se Deus usou o dedo para falar assim: deixa eu te contar, o dedo que escreveu a lei foi esse, ó. Você quer falar de lei comigo? E aí, então, ou seja, não precisamos de ficar preso no fato de o que Jesus escreveu, meu amigo. Não é o que, é o fato. Ele escreveu. O Deus que escreveu a lei, Ele também escreveu no chão de novo para falar para você: cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que te acusam? Cadê? Ninguém? Ninguém te acusa? Tudo bem, vai lá para o último versículo. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Aí aqui nós temos uma coisa muito louca. Por que Jesus ficou na cena? Por que todo mundo foi embora e Jesus ficou? Todo mundo foi embora porque tinha pecado. Jesus ficou porque ele não tinha. Em outras palavras, Jesus podia ter apedrejado ela, porque Jesus não tinha o pecado. Então Jesus estava apto a trazer o juízo, Jesus estava apto a trazer a condenação. Mas o que Jesus falou? Eu, que sou o único que posso te condenar, eu decido te amar. Nem tampouco eu que posso te condenar. Eles não podem, eu posso. Mas hoje eu quero que você saiba, eu que posso te condenar. Eu estou abrindo uma porta para você. Estou abrindo uma porta de arrependimento. Estou abrindo uma porta de mudança de vida. Eu estou abrindo uma porta de mudança de comportamento. Eu estou abrindo uma porta para uma vida nova. Eu estou abrindo uma porta para uma transformação. Eu estou abrindo uma porta para um novo futuro. Deixa eu te contar, sabe o que é louco? Quando você encontra com Jesus, tem muita gente, quando nós estamos batizando alguém, que fala assim: olha, hoje Deus está apagando o seu passado. Eu estou aqui para te falar que quando você nasce de novo, Deus não apaga, não é só o seu passado,
Deus também apaga o seu futuro, porque o futuro que você teria sem Ele seria mas agora você está ganhando também um novo futuro. Deus não apaga o nosso passado, Ele também apaga o nosso futuro. Sabe por quê? Porque sem Ele você tem condenação, mas com Ele você tem a salvação. Então eu quero te falar uma coisa: receba a bondade de Deus hoje, e vai, e não peques mais. Vai e muda de vida, porque o Evangelho é completo. Se não tem transformação, não teve novo nascimento. Então deixa eu te contar uma coisa: se a sua vida não mudou em nada depois que você nasceu de novo, pois eu quero te falar uma coisa: tem algo errado. Eu quero te contar que aquilo que é normal para as pessoas do mundo não é normal para você. Ah, mas o fulano aqui faz, o Beltrano faz. Meu amigo, esqueça fulano ou Beltrano. A conversa é entre Deus e você. Olha aqui para mim. Se você tem um encontro com o amor de Deus, você não volta. O que Jesus está aqui falando? Não peques. Porque aquela mulher tinha pecado. Jesus está falando: depois que você tem um encontro comigo, não tem como você fazer o que você fazia antes. Não tem como. Eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Se a sua vida é a mesma, se não mudou nada. Ah, eu sonegava o imposto antes, agora eu nasci de novo e continuo sonegando. Ah, eu mentia isso ou aquilo, enganava isso e aquilo, nasci de novo, eu continuo mentindo. Não! O Evangelho completo é: vá e não cometa aquilo que você cometia antes. Vá e não faça aquilo que você fazia antes. Porque a graça completa, ela inclui a transformação. Ah, não é assim: ah, eu estou fazendo isso porque eu estou na graça. Meu amigo, se você está na graça, tem uma coisa que você não pode estar: é no pecado. Mas por quê? Se você está no pecado, você está em tudo, menos na graça. Porque o final da história de quem recebe a graça é sair do pecado. Esse é o final da história. A última, ponto final. Não peca mais. Agora, não tem como. Você sabe o que é o pregador da condenação? É aquele que inverte o que Jesus fala. É aquele cara que vai falar assim: não peca. E vai porque se você pecar, você vai morrer, isso, aquilo. Olha aqui para mim, é claro que o salário do pecado é a morte. Você só tem que entender que quando você prega, existe uma ordem. O que é pregar o Evangelho? É contar uma boa notícia. Falar assim: ó, você é pecador, mas existe um Deus que pode perdoar o que você faz. Existe um Deus que pode transformar você da realidade que você tem. Você apresenta a boa notícia. Porque se a pessoa aceita a boa notícia, meu amigo, a pessoa está aceitando a redenção. A pessoa está aceitando a obra da cruz. A pessoa está aceitando a substituição. Dentro desse contexto, uma vez que o Evangelho foi pregado, com certeza há de ser respaldado a transformação. Mas você não fala primeiro: não peque, para não ser condenado. Primeiro você fala: você não vai pecar porque você não é condenado. Deixa eu te contar uma coisa. Paulo diz que a força do pecado é a lei. É a lei que fomenta o pecado. É a lei que fortalece o pecado. Então, se você descobre que o único que podia te condenar te amou, deixa eu te contar uma coisa: você vai querer tudo na sua vida, menos o pecado. Então hoje eu estou aqui para te falar uma coisa. Aquela mulher, ela viu um olhar. Ela viu um olhar. Você tem noção, naquela cena, todo mundo foi embora, sobra Jesus. E aí, será que ele vai me matar? Será que ele vai me matar? Deixa eu te contar uma coisa: na nova aliança, a sua pregação não é assim: olha, mudem de vida, porque senão Deus vai matar vocês. Não, quando Deus podia matar, Ele decidiu não matar. Ele decidiu se matar para não te matar. Como é que você pode imaginar um Deus que quer matar? Deixa eu te contar uma coisa: se tem uma coisa que Deus quer, é salvar. Ele não quer matar, Ele quer salvar. Agora, rejeitar essa mensagem, é por isso que eu vou te contar uma coisa: no céu só tem gente que não merece estar,
E no inferno só tem gente que merece estar. Está tudo certo. Tem gente que quer confrontar a escolha divina. Deixa eu te contar uma coisa: todo mundo merece o inferno. Não tem ninguém no inferno que não mereça estar. Mas eu quero te contar uma coisa: não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Ninguém. Hoje eu estou aqui para te falar uma coisa. Existe bondade de Deus disponível para você. É cura, hoje você vai sair daqui curado. É libertação, hoje você vai sair daqui liberto. Sabe por quê? Porque Deus te aceita do jeito que você está. Mas depois que você entra para o relacionamento com Ele, aí Ele te transforma naquilo que Ele projetou você para ser. Diga assim: Deus me aceita como eu estou. Mas diga assim: no meu relacionamento com Ele, Ele me transforma em como eu devo ser. Fique em pé onde você está.